Fala galera, tudo beleza? Já faz alguns dias que os campeonatos da Europa chegaram ao fim, com os campeões, os classificados para competições continentais, além dos rebaixados e promovidos conhecidos. Porém, quando se trata dos acessos e rebaixamentos, alguns campeonatos continuam na ativa por até um mês. Isso porque existem jogos de playoffs que definem os últimos clubes que conseguem ser promovidos de divisão. A segunda divisão da Espanha é a que mais demora para definir qual o último clube promovido à primeira divisão, com a conclusão do último acesso sendo definido no último sábado, dia 21 de junho. Pois bem, chegou a hora de conhecermos quem foram os rebaixados e promovidos nos principais campeonatos da Europa na temporada 2024-2025. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, a sua inscrição no canal e quando o vídeo terminar, a sua opinião nos comentários. São 20 o número de clubes que disputam a primeira divisão da Inglaterra e no total são 3 o número de clubes que são rebaixados diretamente, sem que um deles tenha a chance de permanecer na elite através de jogos playoff. Os 3 rebaixados nessa temporada que recém acabou foram o 18º Leicester, que somou 25 pontos, o 19º Ipswich Town, que somou 22 pontos, e o lanterna e saco de pancadas da edição, Southampton, que em 38 rodadas somou apenas 12 pontos e venceu apenas 2 jogos, sendo essa a segunda pior campanha de toda a história da Premier League. Vale destacar que estes 3 clubes foram os que haviam sido promovidos na temporada anterior, ou seja, os 3 fizeram um bate-volta. Os 3 promovidos foram o campeão da segunda divisão, o Leeds United, que somou 100 pontos em 46 rodadas, o vice-campeão Burnley, que também somou 100 pontos, mas ficou em segundo graças ao saldo de gols, e o Sunderland, que ainda teve que jogar os playoffs para confirmar o acesso, despachando nas semifinais o Coventry City e na decisão levando a melhor sobre o Sheffield United, retornando à primeira divisão após 8 anos. No campeonato alemão, que conhecemos como Bundesliga, o número de clubes participantes são 18, e o número de clubes rebaixados são 3, só que o 16º ainda tem a chance de permanecer na elite através de um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. Os 3 piores times do campeonato alemão na temporada que recém acabou foram o 16º Heidenheim, que somou 29 pontos em 34 rodadas, o 17º Holstein Kiel, que somou 25 pontos, e o lanterna, o Bochum, que também somou 25 pontos, mas ficou em último pelo pior saldo de gols. Os 3 promovidos foram o campeão da segunda divisão alemã, conhecido como Bundesliga 2, o Colônia, que retorna à elite após uma edição ausente, o Hamburgo, que depois de 7 longos anos na segunda divisão está de volta à elite, e o terceiro colocado, o Elversberg, só que como mencionado, o 16º da primeira divisão enfrenta o terceiro colocado da segunda, e desta forma Heidenheim e Elversberg se enfrentaram por essa vaga na elite. O primeiro jogo na casa do Heidenheim terminou empatado em 2-2, e no jogo da volta com o mando do Elversberg, o Heidenheim se manteve na elite ao vencer por 2-1 com um gol da vitória saindo nos minutos finais. São 20 o número de clubes que disputam a primeira divisão da Itália, que assim como no Brasil é denominada Série A. Dentre esses 20 clubes, 3 são rebaixados diretamente para a Série B, sem que um dos clubes tenha a chance de permanecer na elite através de um playoff. Sendo assim, os 3 rebaixados diretamente nessa temporada que recém acabou foram o 18º, o Empoli, que somou 31 pontos, o 19º, o Venezia, que somou 29 pontos, e o lanterna e pior time da edição, o Monza, que somou apenas 18 pontos e sofreu 26 derrotas. Os 3 promovidos foram campeão da Série B italiana, o Sassuolo, que somou 82 pontos em 38 rodadas, o vice-campeão, o Pisa Sporting Clube, que retorna à primeira divisão da Itália após 34 anos ausente, com a última aparição tendo sido na temporada 90-91, e o terceiro promovido foi o Cremonese, que teve que passar por toda a eliminatória playoff para confirmar o acesso. Do terceiro ao 8º colocado da Série B, os clubes disputam mata-mata para definir quem fica com a última vaga, com o terceiro e o 4º colocado entrando diretamente na semifinal, o que foi o caso do 4º colocado, o Cremonese. Nas semifinais, com 4-2 no agregado, despachou a Juve Stabia, e na decisão superou o Spezia e garantiu o acesso. O campeonato espanhol é sempre o último das top ligas da Europa a definir o último clube promovido da segunda divisão, e são 20 o número de clubes participantes na elite. O número de rebaixados para a segunda divisão são 3, sem que um desses clubes tenha uma nova chance de permanecer na elite através de um playoff. Os 3 rebaixados diretamente foram o 18º, o Leganés, que somou 40 pontos em 38 rodadas, o 19º, Las Palmas, que somou 32 pontos, e o lanterna e pior time da edição, o Real Valladolid, que até o rebaixamento era de propriedade de Ronaldo Fenômeno. Vencendo apenas 4 jogos e sofrendo absurdas 30 derrotas, o clube somou apenas 16 pontos. Na segunda divisão da Espanha são 22 clubes participantes, e os 3 promovidos foram o campeão Levante, que retorna à elite após 3 edições ausente, o vice-campeão Elche, que retorna à elite após 2 edições ausente, e o terceiro promovido foi o Real Oviedo, mas antes o clube teve que passar pelas rodadas de playoff.
O Oviedo, que temporada passada havia batido na trave na final do playoff, esse ano não deu brecha para o azar e retornou à elite após 25 anos, com a última aparição tendo sido na temporada 2000-2001, e nos playoffs despachou o Almeria nas semifinais e na decisão superou o Deportivo Mirandes. O número de clubes que disputam a primeira divisão da França são 18, e o número de rebaixados são 3. Só que, como acontece no campeonato alemão, o 16º colocado ainda tem a chance de permanecer na elite através de um duelo contra o vencedor do playoff da segunda divisão. Eu particularmente acho isso muito injusto com quem ralou a temporada toda tentando ser promovido. Os 3 piores times da Ligue 1 nessa temporada que recém acabou foi o 16º colocado, o Stade Reims, que somou 33 pontos, o 17º colocado, o tradicional Saint-Étienne, e o lanterna e pior time da edição, o Montpellier, que somou apenas 16 pontos. Os 3 melhores da segunda divisão foram o campeão Lorient, que retorna à elite após um ano, o vice, o Paris FC, que pela primeira vez no século XXI irá disputar a elite, com a última aparição tendo sido na distante temporada 78-79, e o Metz, que para confirmar o acesso ainda teve que passar pelas rodadas de playoff. O 4º colocado Dunkerque duelou contra o 5º colocado, o Guingamp, numa preliminar, e com o Dunkerque avançando, enfrentou nas semifinais o Metz, que se classificou para a final vencendo por 1-0. Na decisão do acesso contra o Stade Reims, o Metz retornou à elite com 4-2 no agregado. No campeonato português, são 18 o número de clubes participantes, e assim como é padrão em várias ligas europeias, são 3 o número de clubes rebaixados. Só que, imitando outras ligas, o antepenúltimo colocado ainda tem a chance de permanecer na elite, enfrentando um terceiro ascendente da segunda divisão. Os 3 piores times da liga portuguesa nessa última temporada foram o 16º, o AVS Futebol SAD, que somou 27 pontos em 34 rodadas, o 17º, o Farense, que também somou 27 pontos, mas ficou atrás no saldo de gols, e o lanterna, o Boa Vista, que somou 24 pontos. Os 3 melhores da segunda divisão foram o campeão, o Tondela, que retorna à elite após 3 edições ausente, o vice-campeão, o Alverca, que retorna à elite após mais de 20 anos, com a última participação tendo sido na temporada 2003-2004, e o terceiro colocado, o Vizela, só que o clube, para confirmar o acesso, teve que enfrentar o AVS no playoff. Em jogos de ida e volta, o AVS cortou o barato do Vizela e permaneceu na elite com 5-2 no agregado. Também são 18 o número de clubes que disputam o campeonato holandês, também conhecido como Eredivisie, e o que mais chamou a atenção nessa temporada foi a histórica pipocada do Ajax, que, liderando com folgas, permitiu que o PSV lhe tomasse a primeira posição nas rodadas finais e, consequentemente, o título. Também são 3 o número de clubes rebaixados, só que, copiando o modelo de outras ligas, o antepenúltimo ainda pode permanecer na elite no duelo playoff contra o terceiro ascendente da segunda divisão. Os 3 piores nessa temporada que recém acabou foram o 16º colocado, o Willem, que somou 26 pontos, o 17º colocado, o Valvik, que somou 25 pontos, e o lanterna, o Almere City, que somou 22 pontos. Os 3 melhores da segunda divisão foram o campeão, o FC Volendam, o vice Excelsior e o Telstar, que terminou em 7º na tabela, mas conseguiu passar por todos os playoffs. Os playoffs para ficar com a terceira e última vaga é disputado entre o terceiro e o 8º colocado, a menos que um clube fora do top 8 tenha vencido um dos 4 blocos do campeonato, como foi o caso do 9º colocado, o Den Bosch, enquanto que o 8º colocado, o FC Emmen, não venceu nenhum dos blocos, que é um recorte de 8 rodadas dentro do campeonato, e acabou ficando de fora. Desta forma, o Telstar estreou nas quartas de final, quando despachou o ADO Den Haag. Nas semis, o clube eliminou o Den Bosch, e na decisão contra o Willem, 16º colocado da Eredivisie, o Telstar confirmou o acesso com 5-3 no agregado. O campeonato turco na temporada 2024-2025 foi disputado por 19 clubes, número bem incomum se tratando de uma liga de futebol, mas a partir da próxima temporada, o número será reduzido para 18, já que foram 4 clubes rebaixados diretamente para a segunda divisão, enquanto que foram 3 os promovidos. Os 4 rebaixados foram o 16º Bodrumspor, que somou 37 pontos, o 17º o Sivasspor, que somou 35 pontos, o 18º o Hatayspor, que somou 26 pontos, e o lanterna o Adana Demirspor, que somou apenas 14 pontos, mas como sofreu punição da Federação Turca por abandono de partida, perdeu 12 pontos na tabela e terminou com apenas 2 pontos. Os promovidos foram o campeão da segunda divisão, o Kocaelispor, que retorna à elite após 16 anos, com a última participação tendo sido em 2008-2009, o vice-campeão, o Gencler Bilid, e o terceiro promovido foi o Karagümrük, que ainda teve que passar pelos playoffs para confirmar a vaga. Como terminou em terceiro, o Karagümrük se garantiu diretamente na grande final do playoff do acesso, enquanto que do quarto ao 7º colocado se enfrentaram em mata-mata, com o Badimspor eliminando o Erzurumspor na rodada preliminar, o Boluspor nas semifinais e na final pelo acesso sendo derrotado pelo Karagümrük.
Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiram? Então deixa também a sua opinião nos comentários.